Começa a partir de agora a sua revista no tripé Sociedade, Cultura e Arte, Provocare TV. E hoje o nosso assunto é animação. Estamos aqui com o Barão de Pirapora. É isso mesmo, Barão de Pirapora. Hoje o assunto principal do nosso programa é o desenho animado e recebemos para um bate-papo aqui nos estúdios do Transamérica Flats The First o cartunista de Piedade, Rodrigo Aires de Araújo, também conhecido como Barão de Pirapora. Ele é pós-graduado em Historiografia na USP e graduado em História pela Universidade de Sorocaba. É professor de História e diretor de animação. O trabalho dele como animador corresponde a uma integração entre os estudos históricos e ambientais com muito humor e criatividade. Seja bem-vindo, Rodrigo. É um prazer receber você aqui depois de tanto tempo, né? Pois é, Faz tempo que eu não encontrava você. Mas agora eu conheço vocês há tanto tempo, desde 95, 94, por aí. Quando aquela época da Grande Otelo, até que eu comecei a trabalhar com oficina cultural, então, há muito tempo. Então é uma honra estar aqui participando com vocês. Fico muito feliz também de ter essa oportunidade agora como produtor de desenho animado, né? E poder divulgar também, né, meus trabalhos, assim. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Mas é uma honra. E a primeira coisa que eu quero saber é por que Barão de Pirapora? Ah, sim. Essa história, ela é uma história que começou em 98, mais ou menos, e foi lá no Petar, inclusive. No Petar, que vocês frequentavam bastante ali também. Na época que eu pintei aquele bar do JJ, que tem os desenhos meus lá e tal, eu tinha contado para um pessoal que estava lá sobre umas histórias que eu tinha feito pesquisa do mapeamento do rio Pirapora, lá de Piedade. E da qual esse material que me levou depois a fazer a pós-graduação, que era o mapeamento do rio e tal, de ocupação do povoamento lá de Piedade e tal. E nesse caso, eu contei histórias para eles de cada ponto do rio Pirapora, e aventuras que até sobrenaturais, história do caipira, e aquela coisa, aqueles causos assim, mas de uma forma trabalhada, né? E o pessoal gostou muito lá no Petar. Lá. Eu tinha feito um monte de trabalho ali, eu estava ficando um mês mais ou menos ali, junto com a comunidade. E aí eles começaram com uma brincadeira que eu era o mestre do Pirapora, porque eu falei que eu era professor, tal, aquela coisa toda. Ah, você é o mestre do Pirapora? Ah, é o mestre. Só que eu andava com um chapéu de um caboclo lá, um jaleco muito louco também. Aí um hippie que estava lá, no bar do JJ, pegou e falou, não, ele não é o mestre, ele é o Barão do Pirapora. A cara era mais de Barão de Pirapora mais do que de mestre. Ele ficou, Barão, não sei o que, Barão. E aí, quando teve um pseudônimo que eu precisava criar lá, num salão de humor aí que eu fui participar, colocar o pseudônimo do Barão do Pirapora, né? Daí, ficou. Você adotou o pseudônimo? Eu adotei daí no seguinte, quando eu fui morar no Sul, eu procurei dividir o Rodrigo Araújo do Barão do Pirapora, Rodrigo Araújo professor, tal, né? E o Barão que criava essas histórias malucas, tal, né? Como você já cria personagens, criou dois para você. Dois para mim, exatamente, dividiu, igual né? E foi muito louco isso, mas os quadrinhos, era quadrinho, só quadrinho ainda, história em quadrinho. Então nascia uma coisa lá, ninguém associava, né? Com o Barão e o Rodrigo e tal, ninguém sabia que era o mesmo, né? E aí, quando começou a trabalhar, evidentemente, com as animações, que foi há uns 2 anos agora, aí realmente integrou o Barão do Pirapora como desenho. Só que aí uma coisa leva a outra, acabaram os desenhos ficando didáticos. Eu tive a oportunidade de estar participando do projeto do MEC, do Portal do Professor, inclusive com as animações de história, né? E acabou virando a mesma coisa. Rodrigo, Barão, juntou tudo, de novo veio uma fusão aí, ficou... Rodrigo, qual é a diferença, basicamente, entre historiografia e história? Que você tem as duas formações, né? Historiografia foi muito importante para mim, porque você estuda o autor, entendeu? O que o autor levou a fazer determinada posicionamento, ideologia, sabe?
Então, por que ele contou a história de determinada maneira? Por que o cara é marxista, por exemplo? Por que o cara ele é muito conservador, entendeu? Aí você vai entender, estudando a vida do autor, mais ou menos assim, ideológica, a vida acadêmica dele, para poder... compreender a obra. Compreender a obra. Eu acho muito legal. E, inclusive, é o que faz, por exemplo, o professor de literatura, né? Que gosta de estudar a vida do autor, né? E em história, na verdade, ficou com historiografia, assim. Para mim foi bom, porque, de repente, eu consigo trabalhar o roteiro de uma forma ideológica, né? Ele contribui de uma forma, assim, brilhantemente, assim, para minhas pesquisas, o curso que eu fiz. Então, hoje eu uso bastante ele, sabe? Apesar de ser aquele negócio. Às vezes a gente fica limitado a dar aula só com história. Esse é um problema que acho que com as docências, né, de uma forma geral. Quem faz letras também fica limitado a dar aula de português ao invés de escrever. É complicado, né? Então, por exemplo, essa vantagem, hoje, eu acredito que foi importante para mim, porque eu uso história para produzir os desenhos animados. Então, isso só me incorporou. Então, eu tenho muito orgulho hoje de ser um historiador, assim, sabe? E uma coisa eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo, com meus alunos também, que às vezes eu exerço muito mais o papel de historiador fazendo os desenhos animados do que dando aula. Porque o desenho animado é uma forma também de você contar a história, né? É um outro suporte para as narrativas. Porque mesmo assim, as séries, elas têm assim o intuito até ambiental também, como da Atlântica Biodivertida, mas ela tem um contexto histórico muito grande, porque ela precisa contar a partir de cada cidade. Então elas têm um elemento histórico. A outra é a Turma do Gato Branco, que é autobiográfico, né? Que seria em 1985, conta a minha infância, né? Mas de uma forma muito louca. E aí, o estudo político que eu tenho que fazer da época, assim, detalhadamente, assim, é uma... Para poder contar a história. E é muito gostoso. A gente vai falar das animações que você produz, da sua atividade de animador. Para começar esse nosso discurso, vamos mostrar um pouco do seu trabalho para o nosso público. Então, agora você acompanha o Bem Bolado, do Rodrigo, Barão de Pirapora, que está aqui conosco. Em seguida, nós voltamos a conversar, Rodrigo.